Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em dois capítulos fundamentais do livro Eu Te Odeio, Não Me Deixe. O nosso foco? Entender o papel dos medicamentos e, mais importante, como é o caminho da recuperação a longo prazo no transtorno de personalidade borderline. Olha só que interessante. Essa frase do Voltaire tem séculos, mas parece que foi escrita ontem, né? Ela captura muito bem a confusão que muitas vezes cerca o uso de medicação psiquiátrica. E isso nos leva direto para uma pergunta que é central em tudo isso. Essa é, talvez, a grande questão para quem convive com TPB. E a resposta, já adianto, não é um simples sim ou não. Para a gente entender de verdade, a gente precisa primeiro ajustar as nossas expectativas sobre o que os remédios podem e o que eles não podem fazer. Então, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é o seguinte: a psicoterapia é a estrela do tratamento. É o prato principal. A medicação entra como uma ferramenta de apoio super importante, mas ela não é a cura. Pensa na medicação como se fosse um time de bombeiros chegando para apagar os focos de incêndio mais urgentes. Sabe, aquela impulsividade que leva a decisões ruins, a raiva que explode do nada. O remédio vai lá e acalma essa crise. Ele cria um terreno mais estável para que o trabalho de verdade, que é o de reconstruir a casa na psicoterapia, possa acontecer. O livro nos dá um mapa bem legal de como os médicos pensam na hora de medicar. Eles não tratam o borderline, eles tratam grupos de sintomas. Por exemplo, ali na linha da instabilidade de humor, a primeira opção costuma ser os antidepressivos e SRS. Se só isso não der conta do recado, aí se pode pensar em adicionar um neuroléptico ou um estabilizador de humor. Os ISSS, que são remédios como a fluoxetina ou a sertralina, geralmente são a porta de entrada. Eles ajudam a diminuir a intensidade daquela montanha-russa emocional, sabe? Ajudam a lidar com aquela sensibilidade extrema à rejeição e com a sensação de vazio que pode ser tão dolorosa. Mas e se a tempestade não passar? Aí entram outras ferramentas. Os estabilizadores de humor, como o nome diz, ajudam a botar um freio na impulsividade e na agressividade. Já os antipsicóticos, em doses baixinhas, funcionam como se estivessem limpando um espelho embaçado, sabe? Ajudam a clarear os pensamentos, diminuindo a paranoia e as distorções da realidade. Ok, então a medicação ajuda a segurar as pontas no dia a dia. Mas e a longo prazo? Como fica a vida? É aqui que a história começa a ficar surpreendentemente otimista. E a gente vai ver o porquê. 99%. Esse número, assim, solto, é de cair o queixo, né? Mas ele representa uma realidade muito poderosa e cheia de esperança que foi descoberta depois de anos e anos de pesquisa. Mas o que exatamente ele significa? O ponto-chave é esse, a remissão, que é quando os sintomas diminuem tanto que a pessoa não se encaixa mais nos critérios para o diagnóstico. Isso não é uma exceção. Com o tempo, se torna a regra. A melhora é o caminho mais provável. E para a gente sair um pouco da teoria e dos números e ver como essa jornada de cura acontece na prática, na vida real, o livro nos conta a história poderosa de uma paciente chamada Elizabeth. Para chegar nesse nível de aceitação, a jornada da Elizabeth começou num lugar bem escuro. Ela precisou confrontar um passado cheio de traumas e abusos, coisas que tinham quebrado sua identidade em 1000 pedaços e a fizeram odiar quem ela era. E a metáfora que ela usa para explicar esse processo é simplesmente genial. Ela disse que era como estar num sótão escuro, bagunçado, cheio de tralha do passado, e o trabalho dela era revirar toda aquela bagunça para encontrar lá no meio uma antiguidade valiosíssima, que era o seu verdadeiro eu. O caminho dela não foi uma linha reta, claro, mas a gente consegue ver algumas etapas muito claras. Primeiro veio a estabilização, encontrar um chão firme para pisar. Depois a parte mais doída, confrontar as memórias. A partir daí, ela começou a integrar, a juntar os cacos. E por fim, a aceitação, que ela descreveu de um jeito lindo como aprender a mancar, ou seja, aprender a viver bem, mesmo com as cicatrizes. E aqui, talvez, esteja o grande ponto de virada de Elizabeth. Aquele momento em que a ficha cai, sabe? Ela entendeu que não podia mudar a família ou as pessoas difíceis ao redor dela, mas ela podia, sim, mudar a si mesma. E isso deu a ela o poder de construir uma vida nova, nos seus próprios termos. E o mais importante de tudo, a história da Elizabeth não é um caso isolado, um ponto fora da curva. Na verdade, ela é o retrato do que os dados mais amplos sobre o TPB mostram, um futuro de esperança real que pode ser alcançado. E os números estão aí para confirmar essa esperança. O cenário a longo prazo é muito animador.
Metade dos pacientes, depois de 10 anos, atinge uma recuperação completa. E mais de 3/4 deles conseguem uma remissão que dura anos e anos. E isso não é só sobre sobreviver, é sobre florescer. É uma história de uma resiliência incrível. Então a mensagem que fica é essa. A jornada é difícil? Sem dúvida. Exige um trabalho gigantesco. Mas a recuperação não é só uma luz no fim do túnel. Com base em décadas de pesquisa e em histórias como a da Elizabeth, a gente pode dizer que uma vida estável e feliz é o destino mais provável. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se a cura é de fato uma jornada, qual é o primeiríssimo passo? Para quem vive com o diagnóstico ou para quem ama alguém que vive, talvez o começo de tudo seja simplesmente isso: buscar entender. E esse já é um passo enorme.